Olá, eu sou o Wellington Calazans e este vídeo é a minha estreia aqui no Portal Disparada, para que nós possamos, semanalmente ou talvez quinzenalmente, estabelecer esse contato e possamos discutir sobre temas da atualidade. Eu, na minha estreia, tenho a honra de conversar com o professor titular da UERJ e também professor visitante regular do Karolinska Institutet da Suécia, o cientista Antônio Ponce de Leon, que mora parte do ano no Brasil, parte do ano aqui em Estocolmo, capital sueca, onde eu também resido. Eu tenho o prazer de falar com você, Antônio Ponce de Leon. Bem-vindo aqui a esse portal Disparada para uma conversa sobre a atualidade, sobretudo em tempos de pandemia. Muito obrigado, Wellington. Prazer falar contigo novamente aqui de Estocolmo. É isso aí, Ponce. O Brasil tem sido tema mundial de referência negativa, aquilo que não deve ser feito no combate à Covid-19. E o Bolsonaro, o presidente lá do Brasil, ele falou que era para olharmos, né, no caso os brasileiros, olharem o exemplo da Suécia. É possível estabelecermos esse paralelo entre Suécia e Brasil, Ponce? Eu acho que não. Isso é impossível por vários motivos. Eu começo por estatísticas oficiais, por exemplo, de domicílios, né? Número de habitantes por domicílio, que é uma estatística importante no meio de uma pandemia. Aqui em Estocolmo, por exemplo, se não me engano, talvez até na Suécia inteira, mais da metade dos domicílios são habitados por apenas uma pessoa, enquanto que no Brasil esse número é muito menor. E ao contrário daqui também, no Brasil tem muitos domicílios onde moram várias pessoas. Essa é a primeira estatística. E no momento de pandemia, onde existe um vírus altamente infeccioso, você tem que evitar, né, grandes aglomerações. Então, nesse caso, você já tem um problema sério de comparação entre Brasil e Suécia. O segundo é que a segunda estatística, que eu diria, eu não tenho os números aqui, mas é fácil também pensar que isso é real. Aqui na Suécia, grande parte das pessoas que trabalham estão podendo trabalhar de casa, né? Tem condições, tem estrutura suficiente para poder trabalhar de casa e não precisa ir ao escritório. Enquanto que no Brasil, a maioria das pessoas, alguns não têm nem escritório, eles trabalham com economia informal. E essas pessoas têm que sair de casa para poder ganhar a vida, ganhar o suficiente para poder manter sua família, ou se manter. E, evidentemente, essas pessoas saindo de casa, elas estão se expondo nos transportes públicos, né? E outras situações que são do dia a dia. E enquanto, novamente, aqui na Suécia, o transporte público está funcionando normalmente, sim, mas não existem grandes aglomerações. Então, esses dois fatos, né, para mim, são óbvios de que não dá para comparar Brasil e Suécia. Além do que, também, uma outra estatística, né, que também é importante nesse momento de pandemia, é que o sistema de saúde sueco ele é robusto, né? Ele tem estrutura e recursos humanos para atender muito mais até pacientes do que tem atendido nos últimos meses, né, com a pandemia. Enquanto que no Brasil, em alguns estados, em alguns municípios, essa capacidade já foi esgotada, né? E algumas cidades, pelo que eu saiba, por exemplo, Manaus, esgotou, né? Não havia mais leitos, nem recursos humanos suficientes para atender toda a demanda de pacientes Covid. E no Rio de Janeiro também a mesma coisa está acontecendo. Os hospitais de campanha que estavam sendo montados não chegaram a ser montados, pelo que eu entendi. Então, é por falta de recursos humanos e por falta de estrutura. Ponce, para concluirmos aqui sobre a Suécia, sabemos que houve um grande número de mortes aqui e essas mortes foram concentradas entre os idosos. Dentro daquilo que você está pesquisando e participando ativamente do monitoramento, o que é que você pode levar para o público brasileiro sobre esse dado em especial? As estatísticas oficiais até agora apontam para que um percentual de 90%, mais ou menos, 90% dos óbitos
na região de Estocolmo, acho que em toda a Suécia também, foram de idosos com mais de 70 anos. E desses, 50% foram em casas de idosos. Ou seja, houve uma grande falha, né, na proteção desses idosos em casas de idosos. Segundo eu entendi, as autoridades de saúde suecas estão trabalhando fortemente, né, estão colocando muitos esforços para corrigir esse problema. O fato é que, para alguns, esse problema, né, já para ser corrigido não adianta mais, já é tarde demais. Para outros, evidentemente, isso pode ser corrigido. Agora, isso não aconteceu só aqui. Há notícias de que aconteceu também muito na Bélgica, no Reino Unido e até nos Estados Unidos. Ou seja, foi um grande equívoco, um grande erro que esses países que utilizam essa forma vamos dizer assim, de apoio ao idoso, que é tratá-los em casa de idosos, que não é muito comum, por exemplo, no Brasil, esses países cometeram erros gravíssimos em relação a esse segmento da sociedade, esse segmento, né, é importante para todo mundo, né? Todo mundo tem um idoso aqui na Suécia, muitas pessoas da família, né, vão visitar esses idosos, tem algum idoso na família estendida que mora em casas assim. Então, obviamente, é uma grande perda e um grande erro. E os próprios responsáveis pelas políticas pelas estratégias, vamos dizer assim, de combate ao vírus, estão reconhecendo esse erro, né, e dizem que vão corrigir. Agora, para chegar no fundo, né, das razões que levaram a isso, tem que ser feita muita investigação. Agora, o que se fala é que os cuidadores que trabalham nessas casas de idosos não estavam preparados, não são qualificados, são pessoas que saíam e entravam nas casas de idosos sem nenhuma higienização no início, sem nenhum cuidado, né? E agora, evidentemente, esses cuidados começaram a ser colocados em prática. Ponce, um dado relevante também sobre isso é que, quando foi iniciada a privatização no setor de saúde aqui na Suécia, com o Göran Persson, que era primeiro-ministro do social-democrata, e depois aprofundada de forma excessiva com o Moderaterna, que é um partido de direita que assumiu o poder, a Filippa Reinfeldt, que era a primeira-dama, né, esposa do então primeiro-ministro Reinfeldt, que durante 2 mandatos estiveram à frente da política sueca. Também, como consequência dessa privatização, desse avanço, houve desqualificação da mão de obra, terceirização dos serviços essenciais na área de saúde e também, obviamente, nos asilos dos idosos, e os resultados agora, no momento em que foram testados de verdade, levaram a esses números que são, como você colocou, incorrigíveis, né, para muitos, e que, assim, o problema pode ser revisto, mas as mortes já foram perdidas, as vidas já foram perdidas, as mortes já aconteceram. Exatamente. Isso aí, para mim, fica claro que é uma das consequências, né, das políticas de cortes de recursos para atender as forças do mercado, obviamente, né? Então, austeridade, né? Qual é a outra palavra que a gente chama essa, né? A palavra técnica, austeridade econômica, que vai ter efeito na saúde, vai ter efeito na vida das pessoas do dia a dia. Para que, vamos dizer assim, a Suécia tivesse um déficit menor, né? Uma dívida menor interna, vamos dizer assim, o que foi feito foram algumas privatizações para que diminuíssem os custos, e, ao mesmo tempo, né, o que provavelmente fizeram foi substituíram trabalhadores qualificados nessas casas de idosos por trabalhadores não qualificados, em geral imigrantes que chegam na Suécia e estão procurando ocupação, e foram empregados com salários muito menores, né, e sem qualificação ou com pouca qualificação para fazer esse serviço. Ponce, nós conversamos há 4 anos, né? Foi em 2016 a nossa primeira conversa sobre esse tema de austeridade que você colocou aqui como termo técnico, e falamos sobre um estudo de um professor britânico, o David Stuckler, sobre a austeridade, a política de austeridade aplicada na Grécia, e naquela oportunidade
em Portugal, quando Portugal estava pendurado na Troika, com aquela dívida externa, onde o povo português pagava uma conta altamente salgada. Você acredita que, no caso do Brasil, a chegada de uma pandemia apanhou de surpresa não só o Brasil, mas como todos os países, e com aquele congelamento, aquela PEC do congelamento, a situação do Brasil hoje, que é alarmante em todo o mundo, não é? O número de mortes ultrapassando 1.000 a cada dia, o número de infectados apontando para que essa média de mortes deva ser mantida por algum tempo, seja consequência também dessa política de austeridade aplicada pelo Guedes? Com certeza, né? A política da austeridade começou, na verdade, no governo Temer, né? Algumas pessoas vão dizer até que começou no primeiro ano do governo Dilma, quando ela indicou o ministro Joaquim Levy. De lá para cá, o que houve foi apenas corte em recursos de saúde, corte em recursos de ciência, corte em recursos de educação, enfim, foi quando a PEC do fim do mundo, né, que a gente chamava assim, foi aprovada. E de lá para cá, eu não sei exatamente os números, mas assim, houve um corte imenso nos investimentos do SUS, por exemplo. Então, eu penso assim, dá para a gente pensar num paralelo, né? Se esses cortes não fossem feitos, se fossem mantidas as políticas de investimento, né, em saúde, que vinham sendo feitas há 12 anos pelos governos do PT, e foram... vamos dizer assim, da noite para o dia foram cortados esses recursos, hoje o Brasil teria uma condição muito melhor para lutar contra essa pandemia, para ter recursos suficientes para buscar, né, os doentes e tratar os doentes, para buscar os casos, vamos dizer assim, fazendo, por exemplo, campanhas de testes de infectados, o que o Brasil não está fazendo, né? Um dos poucos países que não fez isso. O Brasil praticamente só testa quem chega no hospital com sintomas, o que acaba atrapalhando bastante. Porque se você identifica um infectado quando ele acabou de ser infectado e o isola, você deixa de ter outros infectados, né? Essa é a lógica, né? E a lógica que funciona. E a Coreia do Sul fez isso, alguns países fizeram isso, o Japão fez isso, enfim. Os países que fizeram isso foram muito bem sucedidos no combate à pandemia. O Brasil não fez isso. Não fez por quê? Porque não queria fazer? Não, porque não havia recurso, né? Por conta da austeridade econômica com relação aos recursos de saúde, e também porque não há governo, né? O Brasil está desgovernado com relação a essa pandemia. Não há nenhuma política. Havia um pouco no início, quando o ministro Mandetta ainda estava no poder, estava na direção do Ministério da Saúde. Depois ele foi demitido. O segundo tentou fazer alguma coisa, o Reich também foi demitido. Enfim, o Brasil hoje não tem recurso porque houve corte por conta das políticas de austeridade, muitos cortes, e também não há governo. O que houve nos últimos, talvez no momento em que começou a pandemia, houve uma tentativa de desviar, ou melhor, realocar recursos de outras pastas para a pasta de saúde, né? Mas com isso, o que aconteceu? Cortaram bolsas de mestrado, de iniciação científica, de doutorado, cortaram recursos de projetos de pesquisa. O CNPq praticamente não está financiando quase nada no momento. Enfim, para você, quando você tem poucos recursos e uma lei que não permite que você gaste mais do que o ano anterior, num ano de pandemia, isso não vai dar certo. Porque no ano de pandemia tem que haver gasto, tem que se investir em recursos humanos, em equipamentos, enfim, de todas as formas, para que se salvem vidas. Então, o que a gente está vendo é a falta total de responsabilidade, eu diria, com o povo brasileiro. E nessa política de cobertor curto, né, cortando aí os recursos para a ciência e pesquisa, nós temos visto essa vergonha de fora, aqui, nós que moramos fora do Brasil, um debate para saber se a Terra é redonda ou plana, e também a recomendação de cloroquina como tratamento quando não há nenhuma
possibilidade de sustentar esse tipo de recomendação, já que existem hoje, felizmente, dados pesquisados e comprovados de que a cloroquina não deve ser aplicada no tratamento da Covid-19 por causa dos efeitos colaterais, sobretudo, né? Sobretudo nas questões cardíacas. Antônio Ponce, eu gostaria de saber de você se é correto afirmarmos que toda e qualquer celebração de países em relação a essa pandemia é precipitada, já que não há uma data para que ela termine. Eu concordo plenamente com essa premissa, vamos dizer assim, do epidemiologista-chefe sueco, de que a gente só pode, de fato, comparar os países em termos de estratégias para combater o vírus daqui até o final do ano, pelo menos, né? Um ano, pelo menos, de pandemia. Por quê? A lógica é a seguinte: esse vírus chegou da noite para o dia, ninguém estava preparado, não há defesas para ele, né? As pessoas estão ainda, a gente nem sabe ainda se há de fato imunidade para depois que uma pessoa pega o vírus pela primeira vez, se ela vai poder ou não pegar o vírus pela segunda vez. Enfim, tem muitas questões aí que não são respondidas. A gente não tem um tratamento eficaz ainda, você acabou de falar da cloroquina, que era uma esperança, né, para alguns, e de fato se mostrou totalmente ineficaz. Pelo contrário, ela traz efeitos colaterais muito graves, até a morte, né? E não há no horizonte de 6 meses, pelo menos, a possibilidade de uma vacina. Então, a vacina vai demorar, as vacinas em geral demoram muito tempo, as vacinas para essa pandemia provavelmente vão durar menos, porque está havendo um grande esforço mundial para acelerar os processos de aprovação de uma vacina. Então, pode ser que, de fato, tenha uma vacina até o final do ano, início do ano que vem. Então, a gente tem aí uma estrada ainda muito longa, né? Não pensem que, acabando a primeira onda da epidemia, como está acontecendo na Europa e já aconteceu na Ásia, em alguns países da Ásia, não em todos, mas em alguns já aconteceu, na China, na Coreia do Sul, etc., já passou a primeira onda. Aqui na Europa está acabando a primeira onda, está no finalzinho, né? Alguns países já atingiram esse momento, outros ainda estão chegando lá, como a Suécia. A Suécia está praticamente no fim da primeira onda. E o Brasil e outros países da América do Sul e América Latina estão ainda no meio. A gente não sabe aonde, se do meio para baixo, do meio para cima. Isso a gente só vai saber quando chegar no final, né? Então, eu diria que essa premissa de que comparar estratégias agora é muito prematuro. A gente tem que esperar até o final do ano, pelo menos, para poder fazer comparações. Até porque aqui já se fala da segunda onda, aqui na Europa, no início do outono, passando o verão, né? E aí também quando as temperaturas ficam mais frias, ficam mais baixas. Então, de acordo com outros vírus similares, vamos dizer assim, os vírus de influenza, é quando esse tipo de doença respiratória se espalha mais. Pode ser que não seja com esse vírus, ainda não se sabe, né? Esse vírus parece que não tem uma sazonalidade muito bem definida, a gente não sabe também, né? Acabou de começar essa pandemia, vamos dizer assim, e pegou os países da Europa no inverno, né? E os países da América Latina e da África no verão. Então, agora é que a gente vai poder tirar alguma conclusão se há ou não sazonalidade à medida que tem em cada país a pandemia se prolonga por mais do que uma estação do ano, né? Pelo menos 2, sei lá. Aí a gente vai poder tirar algumas conclusões. Mas eu concordo plenamente que não dá para tirar, não dá para dizer quem acertou e quem errou nesse momento, né? A estratégia do Anders Tegnell, da Suécia, é de longo prazo. Ele estabeleceu isso desde o início. Em outros países tem sido de curto prazo, inclusive outros países nórdicos. Bom, alguns países mudaram de estratégia no meio, né? Então, cada um está seguindo uma política diferente e essa política muda de vez em quando em cada país, né? E às vezes em cada estado do Brasil, em cada município também do Brasil, né? No Brasil, essas políticas estão sendo mantidas ou colocadas pelos próprios governadores do estado e às vezes até prefeitos municipais. Então, muita variedade, muita diferença em estratégia.
Então, é difícil comparar agora, muito difícil. Antônio Ponce, eu quero agradecer a você por essa entrevista e quero dizer que espero contar com a sua presença em outros momentos para que possamos trazer aqui um balanço, espero que final, né, da pandemia, e que possamos apresentar uma espécie de comparação entre as diferentes realidades. Isso, Wellington, muito obrigado por ter me convidado e para poder falar um pouquinho de tudo isso, né, do Brasil, da Suécia, da pandemia. Eu estou acompanhando os dados, estou fazendo modelagem de dados, como muitos estatísticos também estão fazendo, né? Eu não estou disponibilizando isso em sites, mas muitos estão fazendo isso. Então, quem tem interesse nessas informações de saúde, por favor, procurem os sites, alguns sites, claro, vejam quais são os melhores, os mais confiáveis, e vocês vão encontrar muita informação sobre tudo isso que eu falei, que nós falamos. Muito obrigado. Um grande abraço, Antônio Ponce. Eu conversei aqui com o professor titular da UERJ e professor visitante regular do Karolinska Institutet da Suécia, Antônio Ponce de Leon, que é bioestatístico e trouxe aqui uma realidade sobre a pandemia, não só no Brasil, e fazendo um paralelo com a Suécia, já que moramos aqui na Suécia, e já que o Bolsonaro mencionou a Suécia recentemente como um modelo que o Brasil poderia adotar, e vimos que não é possível diante de tantas diferenças culturais e socioculturais, na verdade, e econômicas também. Mas também vimos aqui que a questão da austeridade, política de austeridade implementada pelo Guedes é danosa à questão da saúde pública e as consequências são visíveis nesse caso de pandemia especificamente. Um grande abraço e até o próximo encontro.